O pastor Eliasar Domini é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele diz que o pastor Elias Soares, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, diz que foi desonesto ao utilizar a Bíblia totalmente fora do contexto. Veja a resposta do pastor Eliasar Domini contra as argumentações do pastor Elias Soares. Olha só, fica no vídeo até o final. E aí eu fico pensando, será má fé do pastor? Será má fé? É um questionamento que fica comigo. Aí o pastor que tem que responder se é ignorância na língua ou se é má fé da parte dele ao ler o texto. Êxodo capítulo 20, nós já recitamos aqui, mas eu quero ler com vocês. Êxodo capítulo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê, pastor Elias? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Pastor Elias, qual foi o trabalho que Deus fez no 7º dia, pastor? Você vai dizer para nós? Porque o texto aqui é muito claro em dizer assim, em 6 dias, fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, tudo o que neles há. Se o tudo não concluiu no 6º dia, então alguma coisa estava sendo feita no 7º, um trabalho estava sendo feito no 7º, o pastor Elias tem que dizer qual trabalho foi esse. Porque o texto continua dizendo, por isso, portanto, abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Veja, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Ao 7º dia descansou. Por isso, porque ele descansou, ele abençoou e santificou. Sabe por que Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou? Porque em 6 dias ele fez tudo o que existe. Tudo. Pastor, olhe, tudo. Então, quando o senhor chega aqui de maneira, desculpa a sinceridade, desonesta e até irresponsável com o texto, dizendo Deus trabalhou no 7º dia, Deus trabalhou no 7º dia, ele não tinha terminado tudo, então ele termina no 7º dia, aí ele vai e descansa, o senhor está sendo, no mínimo, desonesto com o texto. É complicado a gente ficar tendo que argumentar em cima do óbvio aqui, mas é o que está claro. O pastor Elias não está sendo honesto com o texto. Ele adulterou o texto e depois ele desconsidera até o próprio contexto. Fica o desafio para o pastor mostrar para a gente o que foi que Deus fez no 7º dia. Eu já mostrei na Bíblia. O que Deus fez no 7º dia foram 3 coisas. Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou. Vamos para o próximo argumento. Porque nem Adão, nem mesmo seus descendentes guardaram o sábado. Não tem um versículo mostrando que Adão guardou e nem tampouco seus descendentes. 5. Porque não existe em todo o livro de Gênesis um só versículo ou uma só ordem dizendo que Deus ordenou a guarda do sábado. Não tem. Eu deixei esses 2 argumentos juntos porque, na verdade, um é um desdobramento do outro. Deus não deu a ordenança para Adão e nem para os seus descendentes. E, igualmente, o pastor argumenta de que não há nenhum texto no livro de Gênesis ordenando a observância do sábado, ou seja, nenhum dos patriarcas guardaram o sábado. Então, isso aí é uma argumentação que o pastor Elias usa, e essa argumentação ela está baseada na ausência da evidência. E eu quero dizer uma coisa para o pastor Elias de maneira bem simples. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Eu vou repetir. A ausência de evidência não é evidência de ausência, pastor. A ausência de informação não significa que aquela informação não estava presente. E eu vou mudar o mandamento para mostrar ao Senhor que este argumento é igualmente falacioso como os demais. Em nenhum lugar é dito que Deus deu uma ordem para Adão, dizendo, Adão, não adore outros deuses. Adão, você não pode cobiçar. Adão, não farás para ti imagem de escultura. Então, baseado no argumento do silêncio, baseado na ausência de informação, uma pessoa, por exemplo, que é católica e que, por exemplo,
venera ali as suas imagens e se ajoelha diante daqueles santos, poderia usar esse mesmo argumento do pastor Elias e dizer assim: não há evidência de que Noé não tenha venerado algumas imagens. Noé, ele venerou as imagens de escultura. Aí você dizer, não, mas não está escrito isso. Sim, mas não há uma evidência, não há um texto que diga que Deus proibiu Noé de adorar algum tipo de imagem, de se ajoelhar diante de uma imagem. Então, Adão, Noé, Abraão, podem ter se ajoelhado diante de alguma imagem. Não, mas Deus se apareceu para Abraão, né? Deus apareceu para Abraão e disse, eu sou o Senhor. Sim, mas não está dizendo assim, ó, e você está proibido de adorar a imagem. Se nós fôssemos usar isso com os outros mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Deus não deu essa ordem antes do Sinai. Então, não está escrito ali no livro de Gênesis, em nenhum lugar está escrito assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, é lógico pensar que este mandamento não estava em vigor. Portanto, antes do Sinai, os filhos poderiam desonrar os seus pais. Só que quando eu chego para analisar, mesmo não tendo explícito o texto ali, o mandamento, eu sei que este mandamento estava em vigor. O senhor quer ver uma outra coisa muito interessante, baseado nesta falácia da falta de evidência, é a questão do dízimo. Vamos falar sobre dízimo? Pastor Elias, vamos fazer o seguinte, no Novo Testamento, não há um texto sequer, que ordene explicitamente, não implicitamente, explicitamente, porque implicitamente eu vou ter um monte sobre o sábado, mas explicitamente não há um texto que ordene que o cristão, ou seja, aquele que não é judeu, que ele deveria dar a Deus o dízimo. O Senhor não tem um texto no Novo Testamento explícito onde se ordene a devolução dos dízimos. E preste bem atenção, eu queria que vocês me ouvissem com muita atenção. Eu, Eleazar Domini, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não sou contra a devolução dos dízimos e das ofertas que pertencem ao Senhor. Isso é bíblico. Mas as ordenanças estão claras, evidentes no Antigo Testamento. No Novo Testamento você vai ter uma passagem de Jesus Cristo para os judeus, em que ele estava falando dos fariseus, e ele diz assim, os fariseus, eles devolvem o dízimo do cominho, do coentro, do endro e etc. E eles faltam em outras coisas. Aí Jesus diz assim, olha, vocês devem fazer estas coisas sem omitir aquelas. Pronto. Mas nenhuma passagem para o gentio. Inclusive, a turminha que gosta de criticar o sábado gosta de citar Atos capítulo 15. Como sendo um aspecto importantíssimo. Ali, a única coisa que Deus estabeleceu para os gentios. Abstenha-se das carnes sufocadas e do sangue e da idolatria. Não fala de sábado, também não fala do dízimo. Então nós podemos concluir, pastor Elias, que não devemos devolver o dízimo. Lá no livro de Hebreus vai falar que Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque. Mas não há uma ordem expressa dizendo assim, todos os gentios devem dar o dízimo. Você pode pegar até o texto paulino que diz que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas não está explícito dizendo como deve ser, que tem que ser o dízimo. Você pode viver do evangelho como, sei lá, os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, que não devolve dízimo, é só oferta. Ou não dá para viver só de oferta. Ah, mas por inferência nós entendemos que esse viver do evangelho poderia ser uma referência ao Antigo Testamento, quando os sacerdotes que viviam dos dízimos. Ah, por inferência, eu estou falando de um texto explícito. Explícito. Porque por inferência, pastor, nós temos as mulheres que guardaram o sábado. Inclusive, nessa mesma live aqui, o pastor Eliseu Rodrigues fez uma pergunta para ele e falou sobre as mulheres que guardaram o sábado, eram discípulas de Jesus, e o pastor deu umas gaguejadas ali na hora de responder, mas é óbvio e é patente. Você quer ver uma coisa muito mais interessante que isso? O apóstolo Paulo, no livro de Atos, foi para uma cidade onde não havia sinagogas, mas havia pessoas para estudar a palavra, e no sábado ele sai, porque a cidade tinha muito movimento, fora dos portões da cidade, perto de um rio, onde ele julgava haver um lugar de oração, e ali Paulo prega, sábado. Por inferência, eu tenho muitos textos, e o mais bonito de todos, Jesus Cristo.
dizendo sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. E Cristo não está falando isso para os judeus, mas para os seus discípulos. Ele diz, orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que não no sábado, pastor Elias? Por que não no sábado? Qual o problema de no ano 70 a fuga caísse no sábado, pastor Elias? Problema nenhum, sábado não tem nenhum. Qual a diferença do sábado para segunda, para terça, de acordo com o pastor Elias? Nenhuma, todos os dias são dias. Porque Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. No inverno eu sei por quê. É difícil, viu? É difícil você conseguir fugir, você conseguir se esconder no frio, na neve. Aquela região neva. Agora no sábado, o senhor sabe explicar? Eu sei, mas o senhor sabe? No sábado seria muito, muito complicado para um cristão, observador dos mandamentos de Deus, seguindo a ordenança do mestre, fugir. Por quê? Porque no momento de fuga vai ser complicado você conseguir observar o sábado como Deus ordena. Como Deus ordena. Então, na fuga, seria praticamente impossível observar o dia do Senhor. Por isso Jesus disse, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Agora, se o pastor Elias tiver outra explicação que seja mais plausível do que esta, então assim, o que eu estou mostrando aqui? Que o sábado ele permanece e no Novo Testamento nós encontramos evidências claras de que o sábado é o dia do Senhor. Mas o pastor ele precisa de uma ordem expressa, dizendo assim, continue guardando o sábado no Novo Testamento. Parece que Deus trata Deus como se fosse um ser que estivesse falando com pessoas, com crianças, que a gente tem que ficar repetindo. Eu falei hoje de manhã, meu filho, não coloque isso aqui, é de tarde eu tenho que repetir. Assim como Deus não precisou repetir sobre o dízimo, dizendo, olha, precisa continuar devolvendo o dízimo, nós vamos encontrar algumas inferências que, trabalhando uma exegese, comparando o texto daqui com o de lá, a gente vai chegar à conclusão de que o dízimo ainda permanece. E eu acredito nisso. Agora, vamos ser honestos, há muito mais evidências textuais, por inferências lógicas e exegéticas no Novo Testamento que apontam para a observância do sábado como ainda em vigor, do que sobre o dízimo, por exemplo. No entanto, o pastor Elias e o pastor Rodrigues, aí o pastor Eliseu Rodrigues, gostam do dízimo. Vai falar para ele dizer assim, não precisa mais devolver o dízimo. Eles são muito chegados nessa questão e baseiam-se, né, no Antigo Testamento. Abraão devolveu o dízimo, então isso não está ligado à lei de Moisés. Na lei de Moisés é bem detalhado o assunto do dízimo. Agora, se nós fôssemos seguir este argumento, eu poderia simplesmente dizer o seguinte, quantas vezes Abraão devolveu? A Bíblia relata uma vez para Melquisedeque. Ou seja, se fôssemos seguir esta linha, precisamos devolver o dízimo apenas uma vez, Abraão devolveu, acabou. Então, não preciso devolver mais, é isso? Jacó prometeu que ia dar o dízimo, mas em que momento a Bíblia relatou que ele deu? Então, já que não tem escrito que ele deu, então ele só prometeu, mas não deu. Porque não é o que o pastor quer? Um texto que diga que tem que guardar o sábado? Então, não tem um texto que diga que Jacó deu o dízimo. Tem uma promessa dele, de certamente o Senhor me abençoar, de tudo que eu ganhar eu darei o dízimo. Mas também não tem um texto que Abraão deu o dízimo. Não tem um texto que Noé deu o dízimo. Enos tenha dado dízimo, Enoque tenha dado dízimo. Então eu posso concluir com base no silêncio e na falta de evidência textual que Adão, Enoque, Noé, Isaac não deram dízimo, uma vez que não está escrito. Agora, eu posso dizer que Abraão guardou o sábado, bem como os demais profetas, textualmente. Está aqui, livro de Gênesis, vai falar que Abraão guardou o sábado. Ah, pastor, não tem um texto que diga que Abraão guardou o sábado? Tem, eu quero ler aqui para vocês. Está aqui, ó. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 26 e o verso 5. Portanto, Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora, cabe ao pastor Elias provar que dentro das leis de Deus o sábado não estava incluso. Então é mais ou menos assim. Eu posso dizer que Abraão, por exemplo, ele honrava o pai e a mãe, sim, porque Abraão obedecia a lei de Deus. Eu posso dizer que Abraão ele não tinha outros deuses, nem se encurvava diante de outros deuses, não fazia imagem de escultura, sim. Por que eu posso dizer isso? Porque Abraão obedeceu às leis de Deus. Deus está dizendo aqui, Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis.
Então, o texto não diz assim, e Abraão guardou as minhas leis, menos o sábado. Menos o sábado. É importante nós sabermos que, apesar da lei de Deus ter sido escrita na pedra, lá no Sinai, todo o conjunto das leis de Deus, eles já existiam previamente. Deus não criou ali, dizer assim, a partir de hoje, gente, não pode ter outros deuses. É porque antes podia. Né? A partir de hoje não pode adorar imagens de escultura, porque antes podia, a partir de hoje não. A partir de hoje não pode mais tomar o nome de Deus em vão, mas antes podia. Não! Sejamos inteligentes, os 10 mandamentos expressos na pedra já existiam antes. Não é à toa que Satanás lá no céu, como Lúcifer, cobiçou e por isso foi expulso. Eva cobiçou do fruto proibido, desobedeceu a ordem de Deus e comeu. Caim, ao matar o seu irmão, transgrediu o 6º mandamento, que diz não matarás. Percebe? Então, quando diz que Abraão observou as leis de Deus, está implícito, claramente está implícito a observância dos mandamentos do Senhor. E isso inclui o sábado. Mas na cabeça do pastor Elias, se não estiver escrito assim, e ele guardou o sábado, não serve. Pode dizer que ele guardou as leis de Deus, mas as leis de Deus menos o sábado. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Vamos ao próximo argumento. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra, tá bom? Que Deus ele te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Curte o vídeo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Comenta e compartilha.